Olá, pessoal. Sou Cássio Bettini, compartilhando sempre temas sobre tecnologia, inovação e comportamento, como vocês sabem. E esses podcasts eu recebo pessoas aqui interessantes para poder trocar uma ideia com a gente e, de certa forma, contribuir, né, para o nosso dia a dia, né, ou para os nossos pensamentos futuros, né, ou tomada de decisões. Quero até comentar hoje sobre uma série que eu assisti, que, putz, super legal, no meio do caminho aqui com a conversa com esse camarada, que eu acho ele o máximo. Eu tenho pouco tempo de relacionamento com ele, mas parece que a gente já faz um tempão, e, na verdade, ele me falou o dia que a gente se encontrou que fazia um tempão, né, Juliano? Bom, Exatamente. eu tô, eu tô aqui, então, pessoal, com Juliano Estevam. Ele é diretor da FATEC Unidade de Araçatuba. Araçatuba e Birigui também, eu acho. Ele vai me responder isso. É professor universitário, camarada, e empresário, né? Além de ser ali presidente do conselho do condomínio que ele mora. Então dá para notar que o cara é acelerado, sabe? Eu sei disso, eu estou falando porque só o jeitão, quando a gente conversa com ele, a gente já sabe que o cara começa a articular isso, aquilo, quer fazer, tal, essa sede, né? E isso eu acho muito interessante nos dias de hoje, são as pessoas que fazem acontecer. Juliano, meu camarada, seja bem-vindo. Vamos bater esse papo aqui com nossos ouvintes. E para começar, fique à vontade aí para falar um oi para todo mundo, que eu já vou te fazer umas perguntinhas. Beleza. Muito bom dia aí, Cássio. Muito obrigado pelo convite, né? Espero contribuir aí de alguma forma, né? E vamos que vamos. Vamos embora. Juliano, então, pessoal, eu já falei aqui, ó, o cara é diretor de uma faculdade, né? E a gente está vivendo dias aí desse isolamento social, e muito se discute, volta às aulas, não volta às aulas, presenciais, né? Aí tem o grupo da campanha que não quer, tem o grupo da campanha que quer, enfim. Fora isso, né, a ideia de cada um, posicionamento de cada um e opinião de cada um, uma coisa é fato, as coisas mudaram, né, Juliano? E repentinamente, né? Como antes de você contar da sua vida, que eu quero saber o que você era, o que você fazia quando era pequenininho lá em Barbacena, até chegar onde está. Mas eu queria saber o seguinte: mudou, só assim, curto e grosso, mudou para melhor ou para pior no Bom, ensino? na verdade, a gente precisa fazer uma análise um pouco mais profunda, né? Porque a educação ela tem várias instâncias, né? Então, você tem a educação que é a parte dos infantis, né? A educação infantil, aí vem o ensino fundamental, 1 e 2, o ensino médio, e aí vem o ensino superior. Bom, então, na minha opinião, como professor, como educador, essas aulas remotas, né, elas podem ter algum resultado positivo em instâncias superiores, no ensino superior, eu acredito. No ensino médio, fundamental e na educação infantil, eu não vejo a menor chance de dar certo. Por quê? Eu falo porque a convivência faz parte da formação do indivíduo, faz parte da educação. Você entendeu? Então, eu conviver Sociabilização, né? A com parte isso, eu convivo com as diferenças, eu tenho que legal. aprender a conviver com as diferenças, né? E no virtual isso é muito complicado, né, de Ou não, acontecer, virtual né? você fica lá dentro do seu quarto, você fica num mundinho seu, Exato. não é? Não tem banheiro masculino, não tem banheiro feminino, Sim. você entendeu? Não tem diferenças de religião, por exemplo, né? Raça, né? Gênero, você entendeu? Então, a convivência não existe. Você Tem fica naquele razão. mundinho fechado seu. E a criança, ela precisa ter os problemas da vida também. Os problemas da vida dela meu amigo pegou minha borracha, né? Sim, Você entendeu? sim, sim. Faz parte do jogo, né? Aquela luta infantil pelo meu espaço, né? E tal. Isso daí faz parte da formação do indivíduo, da educação, né? É. Então, por isso que nessas instâncias eu acho bastante complicado.
Ah, que Instâncias legal. superiores também tem esse problema. Também existe a convivência, que aí a gente já dá outro nome, a gente chama de networking, Ah, legal. né? Então Legal. você tem uma limitação de networking, vamos dizer assim. E tem uns que também precisam dessa convivência em sociedade para se educar, porque às vezes, apesar de ser velho já, não é educado ainda, Ah, é, tem né? razão, tem razão. Agora, uma coisa é, né, se a gente olhar os perfis de alunos, então, se você pega, por exemplo, numa universidade, né, em que o perfil de aluno é o aluno que sai do cursinho, essa molecada que entra na faculdade com 17, aí, 18 anos, né, seria diferente de um aluno, por exemplo, que é a grande maioria, viu? Que trabalha de dia, aquela correria do dia a dia, estuda à noite e tal, né? Então, esse aluno, ele ganha muito mais tempo, porque esse Sim, translado para ele já não existe, sim. né? E também em termos de qualidade de vida também, porque ele tem o trabalho dele, tem que sair correndo do trabalho dele, chega em casa, não dá nem tempo de dar um beijo nas crianças, na esposa dele, né? Não dá tempo de jantar. Eu tenho muitos casos de alunos, né, que no curso de engenharia que eu dou aula, pô, os caras comem de marmita dentro da sala de aula, cara, no intervalo. Você Quer dizer, entendeu? uma O cara qualidade vai de vida, uma qualidade de vida realmente ruim, né? ruim. Esse aluno, ele vai para a sala de aula, ele troca a camisa do uniforme, só porque o uniforme está com o cheiro de serviço dele lá. Caramba, caramba. Então, não, é muito. Quando a gente começa a analisar, você vê, cara, o sacrifício que essas pessoas fazem para estudar. É sacrifício mesmo. Além de pagar, né, que já é sacrifício, Sim, né? Ele tem exato. todo o deslocamento e tem toda essa questão da qualidade de vida dele. Sabe, E, sabe, Juliano, deixa eu fazer até um parênteses no que você falou aí, aham, que eu sempre gosto de jogar uma pimenta, né, quando chega nesse contexto, que é o quê? Eu já participei de pesquisas, né, de elaboração e coordenação de pesquisas, com estudantes também, né? Não só para meus artigos científicos de pós-graduação, mas como também trabalhos aí junto à comunidade pública, né? E uma coisa que uma vez a gente perguntou para uns adolescentes, né, crianças de 12 a 17 anos, a gente perguntava assim: você gosta de ir na escola? Né? A pessoa falou: depende. Né? Começava assim: depende. Ah, por quê? Então, alguns gostam muitos gostam, na verdade, ali que foi apontado, dessa parte social, né, de encontrar as uhum, pessoas, de ser um ambiente que encontra amigos e brinca, etc. e tal. E algumas coisas, quando sentava na frente da cadeira ali, já não gostava muito, gostava de uma ou outra aula, depende eu acho que da dinâmica. da dinâmica. E uma das coisas também que a gente perguntava, que a gente notou, nessa uma pesquisa interessante, uma hora até, ela está pública, inclusive, que a gente perguntava assim, você gosta de estudar? Enfim, a maioria dizia, não é um saco, vai, digamos assim. Mas você gosta de aprender? Ah, eu gosto, aprender eu gosto, porque o ser humano gosta de aprender, né? Então, isso que você está dizendo para a gente aí dessa pessoa que ela invoca todo esse esforço na vida dela para poder estudar, e nós estamos vendo também, por outro lado, que é, hoje não dá mais para o cara ser só formado em determinada coisa e parar. Né? A gente vê muito isso, que é o lifelong learning, né? Que é o aprendizado contínuo. A gente está vendo muitas coisas também, a própria Trajano, aí, a minha amiga Jéssica comentou que assistiu uma palestra dela, ela falou, poxa, o cara é contratado pela técnica que ele tem, né, do hard, né, de conhecimento, e ele é mandado embora pelo soft skill, quer dizer, pela não habilidade, pelo social. Então, ele é contratado pela técnica, né, para realizar uma função, e ele é mandado embora, descontratado por causa da parte social dele. Né? Nesse meio todo que você está falando aí, desse sacrifício todo que essas pessoas estão fazendo para poder
ter um conhecimento para poder empregar em suas profissões, não é isso? Acho que geralmente é esse, né, contexto que a gente vive, esse objetivo. Há essa preocupação também de não uma formação e ponto, mas de uma orientação para soft skills. Como que vocês estão vendo isso hoje? Uma coisa você já respondeu, que eu entendi bem aqui, né, que é o teu ponto de vista, que, na verdade, pelo jeito, tem que ser mesclado esse negócio de remoto e presencial. Sim, Né? é o híbrido que a gente chama. Híbrido, boa, melhor palavra. É o ensino híbrido. Agora, nesse sentido, se a parte social realmente é importante, a gente sabe que é importante, o Brasil deixa muito a desejar isso, né, por pesquisas que existem, mas para ter isso, a pessoa precisa ter o presencial, esse contato, para ela aprender a lidar com as pessoas. Se for híbrido, ele não pode perder um pouco essa noção. Bom, esse talvez seja o gargalo do negócio, na minha opinião. Você entendeu? Né? Por exemplo, nós estamos gravando aqui, você vai publicar somente o áudio, mas você falou para mim, é importante que a gente abra a câmera, para a gente se ver. Você entendeu? Então, daqui você mesmo já percebe isso, né? Que linguagem corporal, né? Esse visual, linguagem corporal, isso é tudo, né? Eu falo assim, que a palavra escrita, né? Ela tem que ser muito mais polida. Por quê? Porque eu não tenho como dar, dar uma entonação que é no face-to-face. Exato. Você entendeu? Né? Então, a eloquência, você rir, né? A sua expressão, não é? Até tem uma série que é sensacional, chama Lie to Me, que o cara consegue identificar se o outro está mentindo por causa de micro-reações na face dele. Dali, o corpo, ele fala, né? Sim, então, sim. Isso daí, de longe, né? Você está ali no remoto, não tem como. Não tem como. Né? Então, eu acho que tem que mesclar. Tem que mesclar. Além disso, viu, Cássio, tem uma outra situação. Muitos cursos, eles precisam de laboratório também. Então, inevitavelmente, o cara vai ter que ir para a escola também. Você entendeu? Então, por isso que a gente fala ensino híbrido. Sim, né? tá. Então, aí, agora, por exemplo, uma coisa que eu discordo. As pessoas falam, o curso de humanas pode ser totalmente remoto. Eu falo, pelo amor de Deus, isso aí já não é humanas mais. Aí você pode botar outro nome. Porque como é que você vai fazer um curso de humanas sem interagir com os humanos presencialmente? Eu tenho uma preocupação muito grande com relação a isso. Né? E aí vem uma coisa que você falou, né? Que por exemplo, os cursos na área de computação, eles tendem a ser quase que 100% remotos. E eu vou te falar uma experiência que eu tenho aqui na FATEC, né, que geralmente a galera que é dessa área, tem uns que são... A minoria é mais extrovertido. A maioria é introvertido. Eles ficam ali naquele mundo deles ali, né, da programação e tal. Então, é um pessoal assim que direciona mesmo, né? Então, às vezes, você tem um grande talento técnico, né, de programação, mas em termos sociais, relações humanas, esquece do cara. Não né? vai. Uma vez eu conversei com uma pessoa de RH, ela foi fazer uma entrevista com os alunos nossos aqui da FATEC, para selecionar alguns alunos para trabalhar num projeto da empresa. Né? E aí nesse caso, tinha um aluno que ele, socialmente é terrível. Ele nem conversa com as pessoas. E o que aconteceu? Ela, como é de RH, pegou e falou, ele não tem condição, porque ele não consegue nem conversar direito. Eu falei, tá, mas o que você quer? Você tem um problema. Qual que é seu problema? Eu tenho um problema de programação. Né? É nisso aí que eu preciso atacar. Eu preciso desenvolver um aplicativo para dispositivo móvel
né? Ele precisa conversar com alguém? Ela não. Eu falei, então ele é o cara. Eu falei, É o cara perfeito. Ele vai resolver seu problema. Agora, se você quiser formar um líder de equipe, esquece. Esquece. Ele não é esse cara. Então, mas é isso, Juliano, que talvez seja o ponto. A gente estava discutindo outro dia um lance que é o seguinte: a maioria das atividades, né, aliás, um monte, não vamos dizer a maioria, não, mas um monte de atividade que o ser humano realiza, robôs, inteligência artificial, etc., estão fazendo. Né? Então, pô, você vê, né? E aí, uma pessoa dessa, a minha preocupação, né, com o ser humano, né, nesse sentido, uma pessoa dessa não corre um risco tremendo se ela não começar a pensar em conquistar, né? Eu não sei se é o sistema de ensino que tem que fazer isso, se é ela mesma que tem que ter a vontade, ou se nós todos devemos, né, nós professores, né, que eu também sou professor, não exerço, mas tenho né, essa questão na minha vida, né, de ensinar. E será que não tem que ser feito alguma coisa para criar condições, eu não sei o que também, mas para que essa pessoa desenvolva essa habilidade. Esse cara, por exemplo, de repente é sensacional, o cara é bom, é um técnico feroz, resolve a parada, só que aí ele não consegue, de repente, um momento, ele não consegue nem comunicar aquilo que ele fez. De repente, ele desenvolve um aplicativo maravilhoso, um WhatsApp na vida. Só que ele não vai ter aquela habilidade de convencer as pessoas, ou de mostrar, ou de realmente colocar esse projeto na frente, justamente por causa desse empecilho. E isso é uma coisa que a gente procura passar para eles, né? Você tem que saber, pelo menos, falar do que você está fazendo. Pelo menos. Você entendeu? Agora, mas isso daí, eles fazem, viu, Cássio? Falar daquele estreito ali, nossa, se você deixar o cara falar, ele fala 1 hora sem parar. Tecnicamente. Tecnicamente. O que ele não tem é essa condição de lidar com problemas de gestão de pessoas. Então, uma vez eu fiquei muito preocupado, Juliano. Você pode esquecer. Eu fiquei muito preocupado porque a gente está vendo alguns sinais do desenvolvimento, da própria evolução mercadológica do país, do mundo, etc., que é o seguinte: a gente está vendo aí alguns sinais. Vínculo empregatício já está terminando. A CLT corre um sério risco de um dia acabar, pela tendência que a gente vê. Que cada vez mais as pessoas têm que ser autoempreendedoras, eu não sei se existe essa palavra, mas tá, e ela mesma tem que procurar empreender para poder ganhar um espaço no mercado, né, e ter sua renda, etc. E tal. Na verdade, às vezes as pessoas elas acham que empreender é você montar um negócio, mas você exato. pode empreender dentro do seu trabalho. Isso, exatamente. Empreender você. Empreender você. Empreender buscar conhecimento, buscar treinamentos, não esperar a empresa ficar te oferecendo. Exato. Entendeu? Eu fiquei preocupado com uma vez que uma faculdade, né, fez esses negócios de desenvolver ideia, né, sabe, esses programas, sabe? E aí nós somos chamados, eu também fui chamado para ajudá-los ali a elaborar o pitch. O pitch, para quem não sabe, quem está ouvindo aí, é quando você, cara, o Sebrae faz muito isso, na TV tem muito isso, aqueles tubarões lá, o Shark Tank, é você vender o teu negócio, cara, sabe? Você desenvolver um negócio lá, tem 1 minuto, exato, e 1 minuto. Por que é importante isso? Né? Bom, a minha preocupação é importante porque às vezes você encontra um cara na rua, sabe, e fala com ele, quem que é esse cara? Pô, é o dono de tal lugar aí, cara, e você tem uma ideia que, de repente, ele pode embarcar junto com você nessa ideia, pôr dinheiro, etc e tal, financiar, enfim, ser um parceiro ali, e às vezes você trava e não sabe falar, cara, sabe, você falar, e aí você perde uma chance, né, então nesse momento você perde uma chance. Eu fiquei preocupado. Eu vejo muito isso daí, porque... Bom, eu oriento os trabalhos de TCC, né, dos alunos e tal. E eu dou aula
da disciplina relacionada a isso daí também, né? Que a gente chama de projetos de graduação. Legal. Então, na FATEC não mais, né? Mas na outra universidade, no Unisalesiano, que eu dou aula nos cursos de engenharia, então, mais precisamente, né, mais para o curso de engenharia elétrica. Então, eu falo para os alunos, eu dou dicas para eles quando eles vão apresentar, né? E então, como eu dou aula de outras disciplinas, então nessas disciplinas eu já procuro colocar como a avaliação a partir de seminários, que aí a gente já vai aparando arestas. Sim. Né? E o que eu percebo, Cássio, assim, ó, vamos supor, do começo do processo para o final, os alunos, eles chegam, eles surpreendem a gente na apresentação. Você vê a desenvoltura do camarada, é muito boa, é impressionante. Uma outra coisa que a gente fez agora na FATEC, aqui em Araçatuba, nós tínhamos um modelo que o pessoal chama de TCC, né? Aqui nós chamamos de TG, Trabalho de Graduação. Então, nós tínhamos um modelo no qual era aquele modelo tradicional. O cara fazia uma monografia, uma pesquisa e apresentava, né? Bom, e a gente percebeu, que isso aí era uma dificuldade para os alunos. Isso aí é geral. Quando fala, eu faço uma MBA na Federal do Paraná, quando fala em TCC, a gente está falando com gente experiente. Todo mundo já treme, já. Eu falo, não é possível uma coisa dessa, cara. Então, aí a gente fez o quê? Ao invés do cara fazer aquele negócio, aquela pesquisa, vamos fazer assim, o relatório de estágio dele serve como TCC. Só que ele tem que apresentar. Nossa, cara, você tem que pedir para o cara parar de falar. Ah, é? Tem. Porra, cara, que interessante isso. Porque ele dispara a falar, cara, e não para mais. Né? Mas isso é bom, pô. É excelente. Aí você vê que se ele fosse fazer uma pesquisa, né? Nada a ver. Então, cara, isso ia deixar ele tenso porque está fora do dia a dia dele, entendeu? Agora, quando você pega, por exemplo, um estágio que ele conviveu, ele viveu aquilo lá, no dia a dia dele, ele vai falar sobre o que ele fez. Pô, que legal, porque, na verdade, o TCC da vida, um trabalho olha só, um trabalho de conclusão de uma coisa que você ficou participando ali anos, né, ou meses ou anos, deveria ser o maior prazer do mundo, né, cara, a verdade, né? Deveria ser não vai, tesão, não é, não. Né? Cara, pois é. Chega na hora lá, o cara, nossa, dá... É porque assim, né, eu falo assim, que na vida, cara, tem uma palavra que estraga tudo. Qualquer ensaio, qualquer treino, chama valendo. Valendo. Agora tá valendo. Pronto, acabou. Aí ferrou. Acabou tudo, cara. Começa a tremedeira, né? Eu treinei judô bastante tempo, cara, e era isso daí. Você tá ali, né? E uma vez eu vi até o Thiago Camilo falando, ele falou, você treina 4 anos, né? Ali e tal, chega na Olimpíada, você sabe que o judô, na primeira fase, se perder, cai fora, né? Você não tem mais chance. E as lutas são de 5 minutos. Quer dizer, o cara, 4 anos, ele entrou no dojo, entrou no tatame, né? Da caganeira. Na hora que o cara deu o hajime, 1 minuto ele perdeu a luta. Quer dizer, 4 anos. 4 anos de preparação. Então, o ser humano precisa treinar mais pro valendo. Pro valendo, entendeu? Boa. Né? A hora do vamos ver, né, cara? Eu sempre falo isso para os alunos. Eu falo, o problema é o valendo. Aluno de cursinho. Cara rala, estuda 8 horas por dia. Então, o cara fala, eu tô voando, professor. Fala, não tá. Porque você só vai saber se tá voando a hora que falar assim, pode começar a prova. Pronto, ali, amiguinho, ali a casa caiu. A hora da verdade. Ali é que entra. Aí é que entra as emoções,
o seu controle emocional, se o seu psicológico está bom. E aí que eu falo, eu sou uma pessoa religiosa, eu falo assim, ó, é para isso que você tem que rezar. É para isso. Não vá pensar para você que o Espírito Santo vai passar uma cola de física para você. Esquece. Ele não quer nem saber disso daí. Ele tem outros problemas para resolver. Né? Agora eu falo assim, ó, o que você tem que rezar é para ter equilíbrio emocional para enfrentar os problemas com discernimento. É isso. Aí eles, pô, eu falo, ó, e concentra no valendo. A hora que falou valendo, pronto. A perna Sabe, bambeia, o cara já fala, e então, agora? mas sabe uma coisa, né, que eu penso? É aquele problema de julgamento também, né, que a gente carrega muito, né, Juliano? Sabe, do ser julgado, né? Você vai lá, falar em público para as pessoas é uma coisa que arrebenta, né? Tem gente que, como você disse aí, fala muito bem, é desenvolto e tal. A hora que você fala o valendo, vai lá na frente falar, aí, cara, a casa cai A e a casa pessoa cai. acaba, né? Na verdade, eu também, alguns cursos que eu ministrei, ou palestras, eu sempre falo assim, falo, cara, você está vendendo droga? Você está fazendo coisa ilícita? Né? E É você boa. tem medo do quê, então, meu? Né? Você não está fazendo nada, você está fazendo uma coisa boa, cara. Então vai com tudo, né? Fala com o coração, deixa rolar, não ligue se você errar, mas fala Tem, alguma coisa que. Né? assim, tem uma coisa, Cássio, também, que é diferente. Né? Ó, por exemplo, você fala para públicos diversos. Né? E tem também aquele que ele é assim, ó, ele acha que tem facilidade para falar em público. Não, eu falo bem em público, tá, mas você fala para os seus. Então, você tem o seu time, por exemplo, numa empresa, você fala bem para o seu time. Agora, eu quero ver você falar bem para quem não tem nada a ver com você. Você Porque nem quando você conhece. fala para o seu time, existe uma relação de subordinação. Você entendeu? Né? É diferente você Sim, falar sim. para quem quer te ouvir ou para quem tem que te ouvir de quem fala tá lá e quer que se dane, você entendeu? Se queimar Não. o projetor, ele bate palma. Se cair a tela, então ele delira. Você entendeu? Ele quer ver o circo pegar fogo, quer fogo no parquinho, né? Então, aí eu falo assim, ó, falar em público, cara, é muito mais do que você pensa. É É, você falar, você pegar um pessoal assim que, meu, que não tem professor para falar em público. Pô, todo mundo que está ali tem que te ouvir, ou ele quer ou tem. Né? Ou ele quer exatamente, ou tem. exatamente, Então, beleza, exatamente. ele vai te ouvir. Agora, eu quero ver você falar, cara, é para quem não tem nada a ver. Né? Exato, exato. Isso sim, esse já é um outro estágio de desenvoltura. E quando você vai apresentar um projeto, por exemplo, nossa, cara, é aí que pega. É Então, aí que eu pega. acho, Juliano, eu acho, na minha opinião, né, com toda a minha vivência, né, dentro da área de ensino e acompanhando, eu acho que deveria ser investido mesmo alguma, alguma forma ou mecanismo de abrir essa oportunidade, né, uma opção, ou o próprio mecanismo de dar isso para as pessoas, sabe? De oferecer, de certa forma, essa parte. Eu não vejo muito isso, francamente, no ensino nosso. Não tem. Né? Não Olha, tem. nós podemos dizer assim, Cássio, olha, que já mudou muito, Sim. que já mudou bastante. Por exemplo, quando eu fiz engenharia elétrica, em 1900 e bolinha lá para trás, né? Então, nós tínhamos somente as disciplinas, vamos falar assim, ó, hard, né? Era só cálculo, física e as disciplinas técnicas da engenharia. Então, por exemplo, eu também tive que apresentar um trabalho, a gente chamava de seminário de formatura na época, nem chamava de TCC. Bom, eu nunca tive uma disciplina que falasse para mim como montar um slide. Na época, a famosa transparência, né? Sim. Ou uma disciplina que me falasse sobre as normas técnicas para escrever um trabalho científico. Eu nunca tive essas disciplinas. Então, a gente aprendeu
na raça mesmo, né? Nós tínhamos que fazer, era obrigatório, então você se vira e você corre atrás, né? Não tinha Google, é Legal. bom salientar bem, né? Exato. Então, É porque tem não muita tinha gente. Não, Google, você tem razão. Isso daí vale a pena não a tinha gente nada salientar e disso. frisar. Porque hoje É, você tem a internet que possibilita você navegar pelo mundo inteiro. Né? Na é. nossa época, Juliano, não tinha porra nenhuma disso, cara. Não, Era se eu te biblioteca. falar, ó, eu vou concluir, depois eu vou te falar um negócio que você vai falar assim, é verdade mesmo. Então, agora, já de um tempo para cá, desde quando eu comecei a dar aula no ensino superior, que fazem aí 20 anos, 25 anos, né, 25 anos, eu saí da universidade, né? Aí eu comecei a dar aula logo em seguida, e já começou a aparecer a disciplina de metodologia científica. Essa disciplina metodologia científica, ela trabalha exatamente essa parte aí. Aí depende um pouco do professor, né? Sim. Quando eu dei aula dessa disciplina, eu gostava de falar das normas, né? E também gostava de falar sobre essa questão de apresentar postura, etc. Né? Legal. Mas aí depende um pouco Do de cada pro... professor. Depende Então, do já professor, mudou. né? É. E essa disciplina, ela vem evoluindo ao longo de todos esses anos. Ah, tá. Né? Então, Gradativamente, né? gradativamente. Tá. Agora, o que você falou, eu concordo. A gente precisa dar mais importância a isso, né? Cada vez mais importância para essa questão da pessoa saber se comunicar, da pessoa saber colocar suas ideias, né? Da pessoa também aprender a ser convincente, Tá utilizando certo. argumentos válidos, que a Sim, gente chama exato. isso, né? Em ciência, né? É você demonstrar alguma coisa utilizando argumentos válidos. Quanto mais argumentos você tiver, mais argumentos válidos, o seu poder de convencimento é maior e Exato. é honesto. Por isso que a E é gente diz honesto, sempre o né? seguinte: isso que é a parte legal, é honesto, porque se você vai atrás, procura, pesquisa, tira todas as suas dúvidas em relação ao projeto que você está fazendo e está seguro daquilo, cara, o resto o resto fica mais fácil, né? Para você convencer. E aí teria É que aprender claro. essa outra E hoje, parte. e hoje Cadê? você tem à disposição, Cássio, muita informação, né? E aí vem daquele assunto que a gente estava antes, do Google. Né? Então, por exemplo, um pouco da trajetória minha, quando eu estava na graduação, o meu trabalho de TCC, eu acho que ele teve, cara, umas 3 ou 4 referências bibliográficas. A minha dissertação de mestrado, ela teve, acho que 14 ou 15. A minha de doutorado já tinha o Google, teve 103 referências bibliográficas. Caraca, E olha que mais, interessante. e mais, e mais. Essas referências, 90% delas eram artigos científicos, de Caramba, periódicos, artigos de congressos. Né? Então, quer dizer, esse artigo científico sempre teve. Mas o problema é o acesso a eles. É o sim, acesso. Né? sim. Então, era muito complicado você ter acesso a isso daí. Exato, porque de repente um estava lá em Harvard, né, guardado na biblioteca lá dentro, daqui não dava para acessar. Pronto, hoje você consegue acessar, um tradutor ali resolve para você também, te ajuda muito e você pode ver, né? Tem esse outro detalhe também, o tal do tradutor. Excelente. Eu vi agora aí, estão lançando, acabaram de lançar aí já, né, o tradutor simultâneo mesmo, né, para não sei quantas línguas, você coloca o teu foninho de ouvido ali, bem simples. Cara, se falar, ele já traduz na hora, o que você falar também ele traduz. E tem uma coisa interessante relativa ao tradutor, Cássio, que é assim, ele também evoluiu, mas muito. Porque eu lembro, né, quando eu estava lá na época minha de mestrado, faz muito tempo já também, tinha os tradutores, cara, mas era um problema isso aí, viu?
Ele Era mais ruim. atrapalhava do que ajudava, viu? Agora, nossa, cara, Não, agora tá voando, né? estão dotados de inteligência artificial. A própria Agora pesquisa no melhorou Google, muito. você lembra? A pesquisa no Google, ó, vocês estão escutando aí, quando começou, não era assim não que você digitava uma palavra lá, ele rastreava tudo. Cara, aparecia categorias, lembra disso, Juliano? Ele te dava Isso, categorias, cara. Era uma coisa extremamente é. complexa no início do É. negócio, né? Se você não sabe pesquisar, você não conseguia chegar em Você resultado. não chegava, exatamente. Me fala uma Era um coisa, pouco mais complicado. Juliano, me fala uma coisa. Você sempre quis dar aula, cara? Você já, quando você era criança, lá, você falou, você professor? Não, Como é que foi essa não, não. história? Conta pra gente Não, aí. não, não. Na verdade, sempre foi o contrário. Eu nunca pensei em ser professor, né? Eu nunca tive isso aí, essa coisa de criança. Na verdade, eu desde criança queria ser engenheiro, né? Isso também mas como que um cara, criança, quer ser engenheiro? Tem algum problema, né? Na verdade, eu vivi nesse meio, né? Porque o meu pai, ele trabalhava na construção de usinas hidrelétricas. E meu pai sempre nos levou junto com ele para todas as usinas. Então, eu nasci em uma usina hidrelétrica e só fui sair da usina hidrelétrica o dia que eu entrei na universidade, né? Então, eu sempre quis fazer engenharia. Meu pai me levava dentro da usina, eu andava lá dentro, ele me explicava tudo, né? Mas meu pai era da parte de construção civil e eu acabei indo para o lado da engenharia elétrica. É. Muito bem. Esse começo da docência, ele se deu por uma necessidade, né? Por quê? Eu saí da universidade, então na universidade eu já dava aulas de monitoria para ganhar uma grana, para me bancar Legal. lá, né? Ainda tem E gente que faz isso até hoje, né? faz. Aqui na FATEC nós temos isso aí também, né? E a universidade onde eu estudei era remunerado, né? As monitorias eram remuneradas. Que legal. Então, para você ter uma ideia, com o que eu ganhava com monitoria, eu me sustentava na universidade, né? Show. E então, quando eu fui para fazer o mestrado, que em outra universidade, eu saí com uma promessa de bolsa, né, de estudos do governo, e infelizmente ela não se concretizou de imediato. Eu falei, pronto, a casa caiu, né? Falei, então eu vou ter que procurar alguma coisa aí para eu fazer. Como o meu curso, o mestrado, ele era praticamente em período integral, né? Eu me dediquei integralmente a ele, eu não podia sair para outros lugares. E eu fiz mestrado na Unesp, aqui na Ilha Solteira. Muito bem. Legal, super legal lá o campus, inclusive. Eu acho Bacana, muito muito legal. bacana mesmo. Então, e eu peguei, cara, eu falei, bom, o que eu sei fazer? Eu não posso procurar um emprego de engenheiro, porque, né, eu preciso de tempo, né, para me dedicar aqui. Falei, eu fui monitor, vou procurar dar aula. Então, né? E eu peguei, cara, fiz um currículo sem nada, que a única experiência que eu tinha de docência eram as monitorias. Sim. Peguei um currículo, coloquei debaixo do braço e fui bater porta, né? E uma escola lá, que é o Ângulo da Ilha Solteira, né? Que inclusive uma das proprietárias chama Sueli Silvestre, que eu tenho muito a agradecer a ela, que deu a oportunidade para um pancada, né? Imagina um cara que faz o curso de engenharia elétrica, que é quase uma formação pelo BOP, né? E ela me deu a oportunidade para dar aula para criança. Aí eu comecei a dar aula, cara, na época era a sétima série e oitava, que agora é o oitavo ano e o nono ano, né? Eu falei para ela, ó, eu não sei quem é mais louco, se é eu de aceitar ou você de me pegar, porque vai ser uma loucura isso aqui. Cara, eu lembro os amigos da República que faziam engenharia, os caras ficavam pirados, cara, Fica, pirados, fica, velho. Pelo fica, amor de Deus. E fica. aí? O treinamento do BOP é feroz, cara. E aí eu comecei, cara, e assim, eu sou muito extrovertido e tal, gosto de brincar com a molecada, né? Na época era mais, assim, quando eu fui ficando mais velho, fui ficando mais chato, né? Mas
E aí outros colegas começaram a perceber, falaram, pô, esse cara é bacana, esse cara ele tem jeito para coisa. Aí eles começaram a me chamar para dar aula em outras escolas, em outras cidades e tal. Mas tudo ensino médio, né? Ensino médio. Quando eu concluí o mestrado, aí eu fui convidado para dar aula no ensino superior, né? Que foi aqui no Unisalesiano. Na época Legal. tinha a faculdade STAT, né? Que Sim, sim, sim. era do POC, né? Que agora Isso. tinha a faculdade STAT, né? Aqui, que era o curso de Ciência da Computação. E aí eu dei aula na Unesp, lá na Ilha Solteira também. Aí eu comecei uma outra trajetória paralela, porque eu não parei uma. Eu dou aula no ensino médio até hoje, com muito orgulho, gosto muito da molecada, né? E Legal. também o ensino superior. Então, eu levei as duas carreiras paralelamente, vamos dizer assim, né? Que legal, E que como eu me legal. encontrei nisso daí, acabei ficando, né? Já estava? E isso me levou. Então, aí vem um pouco da minha trajetória como estudante, né? Então, eu fiz, porque eu falo assim, né? O Darwin falou: não é o melhor nem o pior que se dá bem, é o que se adapta, Boa. né? É o que se adapta. Então, eu fiz engenharia elétrica. A engenharia, ela não te dá base para você ser professor, né? Porque professor, cara, é muito mais do que a gente imagina e do que muitos pensam. Então, tem muita gente que se aventura na carreira acadêmica, né? Porque ele acha que ele tem conteúdo para isso. O aluno não precisa do seu conteúdo. Você está enganado. O aluno que precisou do conteúdo foi eu, em 1900 e bababá lá para trás. Você entendeu? Boa. Que não tinha acesso à Sim, informação. sim. Agora, o aluno não precisa do meu conteúdo, ele precisa de mim para Ótimo. direcionar ele nesse mundo. Ele precisa do professor e não do meu Bacana. conteúdo mais. Cara, bacana. Eu acho que isso é bastante interessante a gente reforçar, Juliano. Cara, você falou tudo agora, porque conteúdo, olha só, você fez o doutorado que você buscou mais de 100 referências lá através de um Google da vida. Todo mundo tem acesso, né? Isso daí, Todo mundo tem acesso. todo mundo tem acesso. Então, o papel do professor, ele vai realmente além, né? Vai. Eu acho que isso é uma questão, se você é professor e está nos ouvindo, é muito importante ter esse, né? Quem está falando aqui é um diretor, pô, é um diretor da FATEC, um cara que tem estava contando a trajetória dele aqui para a gente, e está vendo essa necessidade, né, dessa mudança de paradigma aí, né? Não de você colocar um monte de conteúdo, né, Não, para o as conteúdo não crianças, precisa, seja lá para quem for. ele tem de sobra. Ele tem de sobra. O que ele precisa é de você, você professor. Orientação, né? E aí começa o problema. Por quê? Eu, eu com o curso de engenharia elétrica, eu não me formei para isso. Eu me formei para resolver problema. Você entendeu? E aí vem um negócio, Cássio, que é Que louco isso, extremamente né? importante, que é assim, ó. Quando como engenheiro, para resolver problema, se eu precisar remover uma pessoa, eu removo. O camarada não me dá resultado, eu mando embora. Por quê? Porque eu preciso de Pragmático, resultado, né? É. né? Agora, como professor, eu não posso mandar meu problema embora. Aí que Pô, está a cara, olha. diferença. Ah, Não que é legal. simples. Eu tenho um problema lá, o aluno tem uma dificuldade e tal, aí eu vou mandar o aluno embora? Não. Aí que entra você, a sua formação de professor. E é aí que Que eu vou te legal. falar um negócio que me levou à minha segunda graduação. Eu comecei a dar aula como engenheiro, né? Fazendo todas as atrapalhadas que eu podia. E nesse período eu fazia o mestrado, terminei o mestrado, comecei o doutorado, não é? Em engenharia elétrica também. Só que, primeiro, que havia uma necessidade minha. Segundo, que o MEC, em meados de 2007, divulgou
que engenheiro não podia mais dar aula para o ensino médio. E o ensino médio era a minha maior fonte de renda, entendeu? As aulas minhas do ensino médio. Aí, então, eu falei, eu tenho que me enquadrar, eu tenho que fazer uma licenciatura. Aí, então, eu estava fazendo doutorado, por causa do curso superior, prestei vestibular para física na Unesp, lá na Ilha Solteira também. Os caras falaram, agora você enlouqueceu de vez. Agora você vai beliscar a parede querendo resultado ainda. Pô, mas isso é uma coisa de louco, né, Juliano? É coisa de louco. Pelo amor de Deus, por que não? Não, eu estou falando a atitude dos caras de baixar um negócio desse tipo aí do Mac lá. Não, mas aí eu vou te explicar por que eles têm razão. Tem fundamento, então. E pena que eles não fizeram isso, não levaram adiante. Aí eu fui fazer a licenciatura em física, terminei o doutorado junto com a licenciatura em física, né? Cara, eu mudei como professor. Por quê? Porque eu tive disciplinas na área de educação que foram sensacionais para mim e que muita gente não dá valor, né? Prática de ensino, psicologia da educação. Sim, entendeu? Exato. Aí é metodologia de ensino. Sim. Você entendeu? Tem a própria lei, né? Existe uma lei também. Exatamente. E aí eu vejo, aí eu vi o quanto eu não era preparado para ser professor. Que legal. Eu me dava bem como professor, porque eu era extrovertido e tal, sabe? Fazia aquele auê com a molecada, tinha conteúdo pra caramba, que eu estudei pra caramba, você entendeu? Mas na hora do pega mesmo, do aluno que precisava de mim, esse eu não sabia nem enxergar que ele tinha problemas. Olha, que interessante. E com a licenciatura, você tem uma outra visão. E aí eu falo, o cara que é graduado em matemática, ele não pode atuar na engenharia. Então, por que eu, como engenheiro, posso atuar na licenciatura? Tem fundamento. Nesse sentido, tem fundamento, né? Existe. Eu estava imaginando outra coisa. Teve um caso esses dias aí, que está meio que, né, aí na atmosfera das mídias, que é de uma pessoa, de uma moça aí que estudou em casa, né? Ela, como é que chama aquele lance de aprender em casa lá, nunca foi para a escola, tal, não sei o quê. E homeschool que eles falam. Homeschooling, isso, exato. Aí, essa pessoa super habilitada, cheia de conhecimento e tal, e parece que ela não conseguiu prestar uma prova aí, não sei aonde, e fala, não aceito, você tem que ter o caminho normal, alguma coisa do gênero aí que aconteceu. No Brasil ainda não pode, né? Não tem legislação para isso. Não tem legislação para isso, então. Aí, de repente, você está podando, né, um potencial profissional, inclusive, né, ou uma pessoa, né, para desenvolver alguma atividade, até ajudar o próximo, cara. Enfim, você está podando. E eu perguntei isso daí pelo seguinte, né? A primeira reação minha foi que merda, cara. Pô, o cara é bom pra caramba. Isso é porque eu te conheço, né? Você tem essa facilidade hoje, né? Agora, que você passou por tudo isso daí, porque conhecimento nunca é demais, a verdade é essa. Claro, né? claro. O aprendizado nunca é demais. E o aperfeiçoamento... não ocupa espaço, amiguinho. Exatamente, cara. Então, isso aí, a primeira reação minha foi, mas o cara já é bom pra caramba, por que ele teve que fazer, né? Por isso que eu até fui meio contra ali na hora, falei, caramba, os caras brecaram o negócio. Você não tinha pensado no outro lado. Exato, mas tem fundamento sim, Por exemplo, quer ver? Olha o problema, agora, eu quero fazer esse parênteses, é o seguinte, o problema é que tem um monte de filha de uma égua aí formado como professor, com licenciatura e tudo, cara, que você vê até texto dessas pessoas que escrevem, que não é possível, sabe? Textos que não tem cabimento. Aí eu te falo, não é porque ele fez a licenciatura que ele é bom. E também não é porque o cara que não fez também não seja bom. Claro. Você entendeu? Claro. Eu também tenho... São vários fatores, né, na verdade. São vários... Então, quando eu fiz a licenciatura, por exemplo, eu estava fazendo doutorado em engenharia elétrica. Uma parte do doutorado meu, ele era na área de física também, né? Eu tive que fazer um TCC para física. Eu poderia ter pego um capítulo da minha tese de doutorado e feito o TCC com ele. Pois eu não fiz isso. Eu fiz o TCC meu na área de educação, né?
na área de aprendizagem significativa Legal. e tal. Pô, que massa. Então, eu não posso também falar que para todo mundo isso dá certo. Porque, na verdade, cara, eu sou suspeito porque eu sou um apaixonado pela educação, né? Então, tudo aquilo fazia muito sentido para mim. Eu estava lá tendo aula, eu tive aula com vários professores na Unesp, espetaculares, né? E mais dois deles, que era um casal, né? Que era o professor Washington e a professora Lisete. Eles eram da área de educação. Tá? Cara, eles conseguiram fazer eu entrar nesse meio de uma forma assim, ó, enxergar coisas que eu nunca ia enxergar. Mas Que nesse caso é legal. porque eu fui atrás, né? Porque Sim, existe isso. E o que você falou é real. Ah, o cara faz uma faculdade, né? Faz uma licenciatura e é um professor medíocre, né? exato. Mas por quê? Na verdade, ele não é professor. Professor, cara, é uma coisa que você nasce com essa. Você pode até não saber que você nasceu, Exato, que foi o que mas aconteceu contigo, que foi né? o que aconteceu comigo, né? É uma coisa assim que me apaixona. Puta, eu me Sim, emociono com aula. Eu tenho, massa. eu saio da aula assim, né? Que seja remota, que seja presencial, eu falo, hoje eu fiz a diferença. Puta, E é também já saí gratificante, né, assim, ó, cara? puta que bosta de aula. E Que não merda. tenho vergonha em falar para os alunos. Eu falo para eles, ó, pelo amor de Deus, hein? Não, a aula passada foi um Escuta, lixo. ó, escuta essa aí que é bacana. Tem um cliente meu, cliente parceiro, né, cara, que eu desenvolvo os podcasts, inclusive, e tal, e eles gravam lá essas histórias e eles comentam. Eles adotaram na empresa deles lá uma coisa chamada o líder de merda. Olha que Ah, legal. O teu momento líder de merda, né? Que isso é genial para você reconhecer suas falhas, né, cara? Que nem você falou, porra, cara, dei uma aula aqui que foi uma bosta. Você sai uma bosta. arrasado, né, cara? Arrasado. Eu saio É, assim, cara. mas é legal isso, porque que é o líder de merda, entre aspas, aí, né? Que você fala, pô, eu preciso melhorar essa parada, cara. Não posso fazer isso Claro. de novo, né? E da É próxima eu só vou assim que entregar você coisas melhora. melhores. É, Ó, reconhecendo, né? e tem uma coisa, Cássio, assim, ó, para não me estender muito, para a gente mudar, não sair muito, é assim, ó. A gente só reconhece verdadeiramente o que a gente fez de errado quando a gente reconhece diante daqueles que a gente prejudicou, Como é né? que é? Explica isso aí para todo mundo entender. Isso é assim, ó, vou te dar um exemplo, né? Isso. Tem um livro, cara, um livro sensacional. Ele chama o homem mais inteligente da história, né? Que eu recomendo para você. Ele Legal. fala sobre Para mim, Jesus. não. Você está recomendando para todo mundo que está ouvindo. Isso é Lembre-se para todos disso. que estão nos ouvindo, é isso mesmo. O homem mais inteligente da história. É um livro que fala sobre Jesus Cristo. Só que eles fazem uma análise, né, dos acontecimentos daquele período do ponto de vista psicológico. Não Olha, vale você falar de dogmas. sim. Então, eles colocam 4 pessoas para discutir e um mediador. São dois doutores do Vaticano e 2 são ateus, né? E uma pessoa para mediar. Putz, que E um legal. ponto que eu achei sensacional foi assim, ó, quando chegou no nosso querido Paulo de Tarso. Bom, não sei se você acompanha essas histórias bíblicas e tal, né? O Paulo de Tarso, na verdade, ele perseguia os cristãos de forma implacável. Tem até um filme sobre ele. De forma implacável. E, de repente, Jesus aparece para ele e fala, por que você me persegue tanto? Né? Bom, a partir daquele momento, Paulo de Tarso se transformou em cristão e passou a ser um ferrenho divulgador, né, do cristianismo. Bom, aí eles falaram assim, bom, então vamos analisar o que levou Paulo de Tarso a mudar de repente de ideia. Os doutores do Vaticano falaram assim, mas é porque Jesus... Não, a operação do milagre não vale.
A gente precisa analisar do ponto de Sim. vista psicológico. E prático, né? ali, Então, e eles chegaram à conclusão que ele mudou porque ele se desculpou e reconheceu os erros dele diante daqueles que ele mandou matar, que ele perseguiu, que eram os cristãos. Legal. Então, isso aí eu adotei para minha vida. Legal. Se eu tiver que pedir desculpa, não adianta eu rezar e pedir perdão. Sim. Peça perdão para aquele que você prejudicou. A quem você afetou, né? Aquele que você impactou, né? Exatamente. Exato. Que você impactou de alguma forma. Só ele pode te dar o verdadeiro perdão. Legal. Só ele pode te perdoar. Boa. Você entendeu? Boa. Então, isso além de ser uma coisa humilde de se fazer, sim, né? claro. É muito nobre, né, cara? É o exercício da humildade, esse daí. E é muito nobre. E é nobre. Né? É nobríssimo. Como que então, é o nome do livro? Só para colocar O Homem aqui Mais Inteligente da História. É do Augusto Cury. Então, quando você, por exemplo, eu dei uma aula ruim, e eu chego para os alunos e falo, moçada, a aula passada, vamos jogar fora e vamos fazer de novo. Isso daí é isso que faz você melhorar, é isso que faz você crescer, é você reconhecer que você falha e que você precisa melhorar. Putz, excelente, cara. Isso daí eu acho que já quem está nos ouvindo aí já ganhou uma dica, olha, de um cara, velho, que não era nem para ser professor, nem queria ser, né? E ainda bem. Eu queria trabalhar em usina hidrelétrica. Pois ainda bem que quando eu também queria ser astronauta, né? A gente acaba sendo, vai mudando tudo, né? E então, pô, eu ainda bem que eu não virei astronauta mesmo, porque, cara, adoro meus filhos, meus netos, a família, então eu ia morrer de medo de sair, tirar o pé do chão dessa esfera, né, que a gente vive aqui, né? Fala uma coisa, pô, já adorei isso, cara, essa dica que você deu para todos nós aqui que estamos ouvindo você. Estamos chegando no final aqui, Juliano. Putz, cara, eu já vi que papo contigo tem que ser umas 2 horas, velho. Tem que ser, cara. Coisa de uma hora. Coisa de uma hora não é pouco, viu, meu? Aí, não, eu já vou te convidar para outra, fica tranquilo, a gente vai debater outros assuntos, outras pautas. Esse é para dar um aquecimento, né? E para a gente finalizar, cara, a gente está vivendo em dias difíceis aí, né? Isso vai perpetuar por mais um tempo, né? Esse isolamento, essa pandemia, essa pandepolítica, sabe Deus o que, enfim, tudo isso, essa coisa que a gente vive, né? Que dica que você daria, né? Ou dá para as pessoas que estão nos ouvindo aí, para elas se manter com tesão mesmo, sabe? Assim, falar, cara, não vou baixar a cabeça, não, tá difícil as coisas. A escola está difícil, aprendizagem, tudo, né? Trampo, grana. Que dica que você põe aí na mesa para a gente? Sim, eu comecei, quando começou tudo isso aí, Cássio, vou tentar ser breve, que é difícil, hein? Quando começou tudo isso, cara, eu comecei a procurar os culpados, né? Isso é inerente do ser humano. Sim. Sempre procurar o culpado. Apontar o dedo, né? Aquela coisa. E eu comecei a procurar os culpados. Culpava um político aqui, culpava outro político lá, a culpa é da esquerda, a culpa é da direita, né? E aí eu comecei a pensar no que estava acontecendo comigo e com a minha família, né? Então, olha, eu, professor, né? E como você falou, tem empresa, tudo, então eu tenho um zilhão de ocupações. Em 25 anos, eu nunca jantei na minha casa, praticamente, né? Só a não ser sábado e domingo. Sim. Os almoços com os meus filhos, meu filho mais velho tem 17 anos, eu tenho 3, eram de 10 minutos. Quer dizer, eu sentava, comia e ia embora. Com tudo isso, agora aí a gente começou o 2020, ficamos tudo em casa. Os almoços começaram a ser de 40 minutos, todo mundo junto, senta junto, janta junto, o final de semana junto, porque ninguém ia para lugar nenhum.
Então, eu comecei a observar o quanto estava enriquecendo a minha relação familiar, né? Aí eu parei de culpar os outros e pensei assim, falei, olha, o homem não seria capaz de fazer alguma coisa que nivelasse todo mundo, independente de classe social, de credo, de raça. Ele não seria tão bom para fazer isso. Teve que ser um vírus, cara. E ele nunca ia fazer alguma coisa para juntar cada vez mais as famílias. Na verdade, cara, isso aí foi... O Espírito Santo tirou o controle remoto da nossa mão. Ele falou, vocês não sabem usar isso aqui, me dá isso aqui agora. Porque se você observar bem, nós estávamos nos relacionando muito mais com os nossos colegas de trabalho do que com a nossa família. E nós estávamos levando a nossa família para o ambiente de trabalho. Porque quando se reúnem colegas de trabalho, só se fala de trabalho. Trabalho. Você entendeu? E isso, nós, então, cara, a gente precisa, primeira coisa, para eu ter uma saúde mental, para de achar culpado. Boa. Para de achar, procurar, né? Para de procurar culpado. Meu, e vamos batalhar, porque, infelizmente, nós não somos os donos das nossas vidas, porque existem a política, né? Aí a gente vê isso, você não poder abrir o seu próprio comércio, que lá no objetivo social dele está escrito, você registrou que você ia abrir, e alguém falou para você que você não pode abrir. O que fazer, cara? O que fazer é perseverar. É perseverar. Nós, professores, e aí vem um alerta. Precisamos tomar muito cuidado com o que a gente fala. Principalmente quando a gente fala assim, ó, tem que ficar todo mundo em casa. Nós, professores, não tivemos prejuízo praticamente, Cássio. Nós continuamos trabalhando, mas os pais dos nossos alunos, para poder pagar as mensalidades, eles estão se arriscando. Exato. Então, a gente tem que ficar quieto. Não, porque eu vejo muitos colegas falando isso daí. E eu falo, para, porque você está esquecendo que para você receber o seu pagamento direitinho, alguém está se sacrificando lá para poder. Exatamente. Muito bom, muito então bom. É difícil, cara, isso aí vai de pessoa para pessoa, né? É perseverar, meu. Claro. E claro, é o que eu falo. Ore para você ter forças, psicologicamente falando, para você se manter honesto, se manter reto, se manter firme na sua proposta. Você entendeu? Porque e a gente tem que se reinventar. Tem essas duas coisas. Uma coisa que eu já achei fantástico mesmo é isso que você acabou de falar. Cara, primeira coisa, não aponta o dedo, meu. Não aponta. E outra, faz uma limonada, cara. Faz uma, né? Pô, pega esse limãozinho aí amargo, faz uma limonada. Fica com a tua família, veja... Enfim, cara, aproveita esse momento, né? E tá aí, eu gostei também dessa sua posição, né, essa opinião aí, que é o seguinte, cara, o ser humano não está com esse poder todo, não. Calma lá, que eu vou fazer alguma coisa para vocês saberem que essa roda aqui é mais complexa, né, meu? Todo dia eu faço um exercício de manhã, todo dia. Eu tenho assim, ó, uma imagem daquele que mais me prejudica, daquele que é o principal obstáculo para o meu crescimento pessoal, para a minha empresa. Eu tenho uma imagem dele. Ele está no espelho do meu banheiro. Eu olho no espelho e falo, só você que é o responsável pelo seu fracasso, velho. Cara, pô, é isso aí. Pô, Juliano, que massa, ó, cara. Que massa, que genial isso, né? Da gente... Você aí que tem todas essas funções, atribuições e responsabilidades,
Tá aí, cara. Eu acho que o resultado disso, né, dessa crença que as pessoas colocam em você, né, por isso que você ocupa essas posições, é humildade mesmo, cara. Isso aí acho que falou tudo. É a gente se olhar e falar quem eu sou, né, e o que eu posso fazer para morar num mundo melhor, né, e a minha vida ser melhor também. Isso. E melhor para os outros, né, também, né? É claro, é exato, fazer uma vida É. melhor para os outros também. Cara, muito obrigado mesmo. A gente vai encerrar por aqui. Nós vamos ter que fazer outro, eu tenho certeza, viu, Juliano? É muito gostoso conversar contigo, cara. Flui pra caramba. Pô, bacana, bom Né? saber. E só que na próxima eu quero saber das histórias cabeludas, sabe aquelas histórias que todo mundo passa os perrengão mesmo, as histórias Sim, vixe, complicadas, que tenho certeza que você tem um monte. nossa, tem Né? muito, tem. Ave, mas tem muita, cara, tem Então, muita, vocês né? estão ouvindo aí, aguardem, porque a gente vai sim fazer um outro bate-papo aqui para ver essas coisas, as pauladas que a gente leva aqui, que vale a pena a gente conversar Só também. um parênteses, cara, só para não Claro, confundir. claro, A claro. FATEC aqui não é, lá em Birigui é FATEB. Não, eu sei, mas não tem uma FATEC também, uma Não, não, ponta de FATEC lá em é da Birigui? ETEC, lá é do Centro Paula Ah, Souza tá, também. ETEC. Ah, Lá é então. ETEC. Aqui a gente tem ETEC e tem a FATEC também. Ah, tá, não Tá? é faculdade, a FATEC não tem em Birigui também, tá certo, Isso verdade. a Deixa claro, FATEC, né? ela é uma faculdade do governo do estado de São Paulo, Sim, sim, né? sim, sim. De ensino superior, e a ETEC é ensino médio. Lá em Birigui é ETEC. Fechou. E Né? a FATEB também, de Birigui, que eu conheço Isso, a bastante, que FATEC é de é a Birigui é uma faculdade. fundação ligada à prefeitura de Exato, Birigui. exato, exato. Isso, Só para ficar claro aí, para quem está ouvindo isso, é porque aí o também não pessoal confundir. confunde às vezes, né? Isso, beleza. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Obrigado por vocês terem ouvido. Se quer dar uma palavra final aí, fica à vontade, Juliano, Sim, que aí eu sim. encerro. Tá. Ô, Cássio, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade aí que você deu da gente conversar, de eu falar um pouco aí, né, do que eu penso, um pouco Genial. do que eu faço também. Na verdade, a gente já conversou bastante, e realmente, se for para contar, tem histórias aqui, né? E eu acho muito legal a gente falar dos tombos, porque o que a gente fez, que deu certo, meu, isso todo mundo está vendo, exato. né? É isso aí. E às vezes as pessoas acham que isso acontece rápido e de forma indolor. Não é. É Dói, né? demorada e dolorosa, Dolorido. Doloroso, né? é isso. Hoje são histórias. Hoje são histórias. Mas foram grandes sacrifícios, não só para mim, mas para minha família também. Exato. Mas Né? nos fortalece, né, cara? Não, não. E Forjado a fogo é melhor. é melhor. Também tenho É isso aí. certeza disso. Forjado a fogo é melhor. Você entendeu, né? Bom, Bom, para mais uma vez agradecer, e é um prazer sempre conversar com você. A gente que já conversou há 30 anos atrás, pois é, quando você cara. estava fazendo faculdade ainda lá em Bauru. Lá em Bauru, pois é, velho. Eu que fiz você lembrar que você fazia Foi desenho industrial ali. Rapaz, eu tinha até exato. esquecido disso. Olha lá. Além de tudo, esse cara ainda tem uma memória fantástica. Que o meu Alzheimer nem permitiu lembrar disso daí. Ele falou, cara, eu lembro que a gente conversou de tal coisa, tal dia, você fazia desenho industrial. Eu falei, puta que pariu, o cara lembra mesmo, mano. E é Lembrava, foda. pô. Não, Rapaz, eu lembro até genial. onde nós conversamos. Foi na esquina ali da Rua Da Argentina com a Argentina, Avenida onde minha ali, mãe, ó. pô, Onde sua mãe fantástico. morava ali, e eu morava do outro lado da rua Tá lá. vendo? Vocês estão vendo, pessoal, por que é importante bater um papo com um cara desse naipe, velho? É foda, né? É bom pra caramba mesmo. Juliano, velho, nós vamos falar dos problemas sim, cara, num próximo Opa, podcast quando que você nós já quiser. vamos agendar, beleza? Pessoal, obrigado Beleza. por todo mundo ter nos ouvido aí durante esse tempo. Espero que tenha contribuído de coração para vocês, né, para a vida de vocês, profissional, pessoal, etc. E a gente se vê por aí novamente no próximo podcast. Até a próxima. Valeu. Falou, Juliano. Abraço. Valeu, forte abraço.